Imagine uma fazenda isolada na Baviera, no coração da Alemanha, em 1922. Uma pequena propriedade chamada Hinterkaifeck. A neve cobre a paisagem, abafando todos os sons, exceto o uivo do vento. É aqui que a família Gruber vive uma vida simples, longe do mundo. Mas nas semanas que antecederam o final de março, uma sensação estranha e sinistra começou a se instalar. Algo estava errado em Hinterkaifeck. A empregada anterior, Maria, havia fugido meses antes, dizendo que a fazenda era assombrada. Ela jurava ouvir sussurros no sótão e sentir uma presença observando-a. Os Grubers, uma família prática, ignoraram suas histórias. Mas agora, Andreas Gruber, o patriarca, estava começando a acreditar que talvez Maria não estivesse tão enganada. Uma manhã, ele descobriu um conjunto de pegadas na neve fresca. Elas vinham da floresta densa que cercava a propriedade. Passavam pelo quintal e iam direto para casa. Mas o mais estranho era que não havia pegadas de volta. Quem quer que fosse, ou ainda estava lá dentro, escondido, ou havia desaparecido no ar. Andreas procurou por toda a fazenda, mas não encontrou ninguém. Naquela noite, a família foi perturbada por sons estranhos vindos do sótão. Parecia o som de passos, lentos e deliberados, arrastando-se sobre suas cabeças enquanto tentavam dormir. Andreas subiu para investigar, armado com um forcado, mas novamente não encontrou nada. O sótão estava vazio e silencioso. Os dias seguintes foram cheios de pequenos mistérios inquietantes. Um jornal de Munique, que ninguém da família assinava, apareceu misteriosamente na varanda. Um molho de chaves da casa desapareceu, sem deixar rastro. Andreas contou a seus vizinhos sobre os acontecimentos estranhos, parecendo mais confuso e preocupado do que assustado. Ele parecia acreditar que alguém estava pregando uma peça elaborada, uma brincadeira de mau gosto. Mas a verdade era muito mais sombria. Na noite de 31 de março, a sexta-feira antes da Páscoa, a vida em Hinterkaifeck parou para sempre. Passaram-se 4 dias. A pequena C, Zília, de 7 anos, não apareceu na escola. A família não foi à missa de domingo. O carteiro notou que a correspondência de sábado ainda estava na caixa de correio na terça-feira. Preocupados, vizinhos liderados por Lorenz Schrittenbauer, que tinha um relacionamento complicado com a família, decidiram verificar. Ao chegarem na fazenda, encontraram um silêncio sepulcral. As portas estavam trancadas. O gado no celeiro estava agitado. Faminto, as galinhas não haviam sido alimentadas. Finalmente, eles conseguiram entrar no celeiro. E o que encontraram lá dentro deu início a um dos mistérios mais duradouros e assustadores da Alemanha. Os corpos de Andreas Gruber, sua esposa C, Zília, a filha a viúva Victoria e a pequena neta C, Zília, estavam ali, cuidadosamente empilhados e cobertos com feno. Dentro da casa, encontraram a nova empregada, Maria Baumgartner, em seu quarto, e o neto mais novo, o pequeno Joseph, de 2 anos, em seu berço. Todos haviam sido vítimas de um ataque brutal, executado com uma picareta que pertencia à própria fazenda. A polícia de Munique chegou e a investigação começou, mas a cena do crime já estava irremediavelmente contaminada. Dezenas de vizinhos e curiosos haviam andado por toda a propriedade, tocando em objetos e destruindo evidências preciosas. Mesmo assim, os investigadores descobriram detalhes que apenas aprofundaram o mistério. O agressor ou agressores não pareciam ter roubado nada. Havia uma grande quantia de dinheiro na casa, intocada. Na verdade, parecia que quem quer que tenha cometido o crime permaneceu na fazenda por vários dias após o ocorrido. O gado foi alimentado, o cachorro foi cuidado e alguém comeu comida da cozinha. A fumaça ainda saía da chaminé quando os vizinhos chegaram
indicando que um fogo havia sido aceso recentemente. Era uma cena surreal. Um assassino que comete um ato terrível e depois, calmamente, assume as tarefas da fazenda antes de desaparecer sem deixar vestígios. As autópsias, realizadas no próprio celeiro, forneceram mais perguntas do que respostas. A pequena C, Zília, a neta, sobreviveu por várias horas após o ataque, arrancando tufos de seu próprio cabelo, em agonia. A nova empregada, Maria Baumgartner, tinha chegado à fazenda apenas algumas horas antes de sua morte. Seria uma coincidência terrível, ou sua chegada teria sido o gatilho para a tragédia? A polícia estava perplexa, sem um motivo claro, como roubo. A investigação se voltou para as complexas relações pessoais da família Gruber. E aqui, a história fica ainda mais turva. Surgiram rumores sombrios sobre a dinâmica familiar. Andreas Gruber era conhecido por seu temperamento difícil e por ser um homem dominador. Havia sussurros na aldeia sobre um relacionamento impróprio entre ele e sua filha Victoria. Inclusive, muitos acreditavam que o pequeno Joseph, o neto de 2 anos, era na verdade filho de Andreas, e não do marido falecido de Victoria, Carl Gabriel, que supostamente havia morrido na Primeira Guerra Mundial. Essa teoria levou a polícia a considerar Carl Gabriel como suspeito. E se ele não tivesse morrido na guerra? E se ele tivesse retornado para se vingar da traição de sua esposa e da paternidade ilegítima de Joseph? Vários de seus companheiros de armas juraram que ele havia morrido em combate na França, mas seu corpo nunca foi encontrado. A ideia de um soldado fantasma retornando dos mortos para uma vingança sangrenta parecia material de ficção, mas em um caso tão bizarro, nenhuma teoria era descartada. Alguns prisioneiros de guerra russos que estiveram na região até alegaram ter conhecido um homem que se gabava de ser o assassino de Interkaifeck e que correspondia à descrição de Carl Gabriel. Mas essas pistas nunca levaram a lugar nenhum. Outro suspeito principal foi o vizinho, Lorenz Schlittenbauer, o mesmo homem que liderou o grupo que descobriu os corpos. Lorenz também teve um caso com Victoria e afirmava ser o verdadeiro pai do pequeno Joseph. Ele e Victoria tiveram uma relação tumultuada, com disputas sobre pensão alimentícia. Além disso, seu comportamento após a descoberta dos corpos foi considerado estranho. Ele moveu os corpos no celeiro, potencialmente contaminando ainda mais a cena do crime. Teria ele, em um acesso de ciúmes ou raiva, cometido os assassinatos? Ele tinha um motivo: a oportunidade e o conhecimento da fazenda. A polícia o investigou extensivamente, mas nunca encontrou provas concretas para prendê-lo. Até o fim de sua vida, Schlittenbauer foi assombrado pela suspeita da comunidade, mas sempre manteve sua inocência. Com o passar dos anos, dezenas de outras teorias surgiram. Seria um ladrão viajante que foi surpreendido pela família? Pouco provável, já que nada de valor foi levado. Seria um ato de vingança política em uma Alemanha pesgara instável? Não havia evidências que ligassem os Grubers a qualquer atividade política. Cada pista levava a um beco sem saída. Mais de 100 suspeitos foram interrogados ao longo das décadas, mas ninguém jamais foi condenado. O arquivo do caso foi oficialmente fechado em 1955, mas a história nunca foi esquecida. Em 2007, um grupo de estudantes de uma academia de polícia alemã decidiu reabrir o caso como um projeto de estudo, usando técnicas modernas de investigação criminal. Eles analisaram as evidências, os testemunhos e os relatórios da época. Após meses de trabalho, eles chegaram a uma conclusão. Eles identificaram um suspeito principal, mas decidiram não divulgar o nome publicamente, por respeito aos descendentes ainda vivos dessa pessoa. Eles afirmaram que, embora não pudessem provar a culpa sem margem de dúvida,
As evidências apontavam esmagadoramente para um indivíduo, mas sem uma confissão ou uma prova definitiva, o nome permanece um segredo e o caso, oficialmente, continua sem solução. Hoje, não resta nada da fazenda Intercaifeck. A propriedade foi demolida em 1923, um ano após os eventos, como se para apagar a mancha escura que deixou na paisagem. No local, há apenas um pequeno memorial, mas o mistério permanece. Um fantasma na história alemã. Quem andou pela neve naquela noite fria de março? Quem se escondeu no sótão, observando e esperando? E por que, depois de cometer um ato tão terrível, o assassino permaneceu para cuidar dos animais e comer na cozinha da família que ele destruiu? A história de Intercaifeck nos lembra que, às vezes, a verdade é mais estranha e mais assustadora do que qualquer ficção. É um conto sobre os segredos que podem se esconder por trás da fachada de uma vida tranquila e o mal que pode florescer no isolamento. Um enigma de um século que continua a nos assombrar, um sussurro do passado que se recusa a ser silenciado. Obrigado por assistir. Se você gosta de mistérios históricos como este, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias intrigantes. Até a próxima!